A gente começa com o anúncio do pacote de corte de gastos do governo Lula, anúncio que foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi aí o personagem da semana. Mas quem vai falar comigo sobre isso é Flávia, que está aqui comigo, a Flávia Said, que é a nossa repórter que cobre economia. Oi, Flávia, boa tarde, obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente. Oi, Neila, boa tarde. Eu que agradeço aqui pelo convite de estar aqui com vocês de novo. Flávia, a gente passou desde quarta-feira até hoje, até o boletim de hoje de manhã, falando sobre o anúncio do corte de gastos, do pacote do anúncio do corte de gastos e também sobre as consequências disso, sobre imposto de renda, sobre salário até R$5 mil, a questão de tributação das fortunas. Mas, para além da parte prática do que foi anunciado, houve aí uma repercussão, por exemplo, do mercado, que respondeu com o aumento do dólar. O dólar ia a quase R$6, hoje, se eu não me engano, estava R$6,11. Conta pra gente qual foi a repercussão desse anúncio aí em todos os cenários políticos. Bom, Neila, esse anúncio ele já era esperado há muitas semanas, né? O governo vinha trabalhando nisso já há alguns meses e tinha anunciado que iria divulgar as medidas, tinha todo um cardápio de medidas na mesa e que ia anunciar o que tinha sido decidido com o presidente Lula e demais ministros das outras áreas, né, impactadas, depois das eleições municipais. Então, veja, foi quase um mês aí até realmente esse pacote ser divulgado e vir à tona. E aí o mercado não gostou tanto, porque veio com o impacto fiscal, que era mais ou menos o esperado, né? Tem uma estimativa de economia de 70 bilhões em 2 anos, em 2025 e 2026, né? Esse valor dividido nesses 2 próximos anos. Porém, a equipe política resolveu acompanhar esse anúncio de corte de gastos, né? Afetando o lado das despesas, antecipando, combinando com a questão da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Essa medida, né, do imposto de renda é uma medida popular que já vinha sendo anunciada pelo presidente Lula, foi promessa de campanha dele, inclusive, em 2022. Outros candidatos também vinham defendendo isso, né, que quem ganha até R$5 mil passasse a ser isento do imposto de renda. Então, o presidente Lula queria muito fazer essa sinalização e apresentar. E aí teve toda uma operação, né, de guerra ali no Palácio do Planalto, no Ministério da Fazenda. Eles decidiram, então, combinar os 2 anúncios. O corte de gastos, por um lado, que tem alguns efeitos que são pouco populares, apesar de sinalizar muito para o mercado, para os agentes econômicos, e combinar com essa medida do imposto de renda que é mais popular. E aí, inclusive, o anúncio foi decidido para ser feito na forma de um pronunciamento que o ministro da Fazenda fez na noite de quarta-feira, em rede nacional de rádio e TV, e aí ele anunciou essa questão da isenção do imposto de renda. Só que tem toda uma preocupação, porque isso vai acarretar o quê? Renúncia, né? Redução da arrecadação. E aí, para compensar, tudo que tiver um gasto maior precisa ser devidamente compensado dentro do orçamento. Para compensar, o governo anunciou que ia aumentar ali a tributação dos chamados super ricos, né? Quem ganha mais de R$5 mil. E aí eu tenho toda a preocupação do mercado, que foi justamente o que levou o dólar nesse patamar histórico, né? Ultrapassou já, não só chegou na casa dos R$6, mas já ultrapassou essa barreira, já hoje bateu 6,11. Então, o dólar subiu muito porque o mercado não recebeu tão bem essa medida que foi antecipada, era esperada apenas para o ano que vem, mas o governo resolveu antecipar. Né? E aí o mercado se preocupa que se o impacto ele realmente vai chegar no que é estimado pelo governo, se vai ter essa potência. O Congresso pode ainda desidratar, né? Pode não chegar nesses cálculos exatos. Então tem essa preocupação grande do mercado. E aí a gente lembra que tem todo um efeito político, né? Para fazer esse anúncio, quem entrou em campo foi o marqueteiro do presidente Lula na campanha de 2022, o Sidônio Palmeira. Foi ele que propôs combinar esses 2 anúncios, que gravou o pronunciamento com o ministro Haddad, né? E aí ele decidiu fazer essa combinação. Mas acabou que parece que o tiro saiu um pouco pela culatra, né? Porque não foi bem recebido.
Isso que eu ia te perguntar, se as análises são de que esse anúncio deveria ter sido feito em conjunto ou não. O pessoal pensa que isso deveria ter sido separado mesmo, né? Inclusive, hoje mesmo a gente já teve um pronunciamento aí do presidente do Senado dizendo que, por mais que ele apoie essa medida do imposto de renda, isso não é assunto para agora. E, de fato, não é assunto para agora, né? O governo ele só vai mandar mesmo efetivar essa medida do imposto de renda em 2025, para isso entrar em vigor a partir de 2026, que foi o prazo estipulado pelo presidente Lula, né? Foi o compromisso de campanha que ele assumiu de isentar quem ganha até R$5.000 até 2026. Mas eles quiseram antecipar justamente para tentar dar essa amenizada, sabe, nos efeitos políticos, né? Para que tivesse uma recepção um pouco melhor da base, né, eleitoral do presidente Lula, que é muito sensível a essa questão do corte de gastos, né, dessas tesouradas. Agora, Flávia, a pergunta que não quer calar. Da onde vai surgir esse dinheiro dessa arrecadação que não vai mais ser feita, dessa parcela da população que recebe até R$5.000? Eles vão justamente, então, propor a tributação desses super ricos, né? A gente lembra que essa pauta de tributação, de taxação dos milionários, né? Ou das pessoas que, enfim, tem todo um debate também, né? Se quem ganha R$50.000 é enquadrado como super rico, como é que fica? Mas eles querem justamente ampliar, então, a tributação dessa fatia, né, da população, justamente para bancar a renúncia fiscal, né? Com esse aumento da isenção do imposto de renda. Mas aí tem que ver também, porque o Congresso ele é muito resistente a essas medidas que aumentem impostos, né? Seja para quem for o Congresso, ele tem esse viés mais liberal, contra, né, ampliação da tributação. Então, tem que ver como que isso vai caminhar, se vai ser suficiente, se vai dar para acomodar isso tudo no orçamento. Lembrando que agora isso passa pelo Congresso, né? Tem que ter aprovação do Congresso, tanto quando é uma PEC, porque essa mudança e esse anúncio do corte de gastos, ele é feito em duas etapas, porque uma parte dele vai ser um PL, se eu não me engano, e a outra parte como PEC. Como PEC, isso vai tramitar de uma forma mais devagar dentro do Congresso Nacional, porque precisa criar uma comissão especial para ter, se eu não me engano, 10 sessões de debate sobre esse tema, para depois, assim, ser votado. Esse ano, certamente não vai dar tempo disso ser feito, mas a gente tem a parte do PL, que é o projeto de lei, não o projeto de emenda à Constituição, que esse sim pode caminhar ainda esse ano no Congresso Nacional, não é isso? É isso mesmo, né? Como você bem conhece, né, o Congresso, ele às vezes quebra alguns ritos, né? Então, a avaliação que se tem é que, sim, essa questão do imposto de renda dificultou um pouco, mas que o Congresso ele é favorável. Inclusive, ele vinha cobrando esse pacote de corte de gastos, né? O Congresso ele quer ver o governo cortando na pele, né? Reduzindo as despesas, justamente para estar respeitando a regra do arcabouço fiscal, né? Que é a nova regra de controle dos gastos públicos, né? Então, a gente observa que os líderes partidários, os presidentes da Câmara e do Senado, eles dão sim um apoio ao pacote de corte de gastos. O receio, né, maior é com relação à parte do imposto de renda, que de verdade assim, não deve ficar para agora, deve vir uma discussão sobre a questão da reforma da renda mais para frente, mas é possível que parte desse corte de gastos realmente avance aí nas próximas semanas, meses, né, que isso realmente seja apoiado, porque tem esse respaldo, né, do Congresso. Maravilha, a gente segue acompanhando então, e quem quiser acompanhar mais notícias sobre economia, quiser acompanhar a Flávia, tá lá na Editoria de Brasil. Todo dia matéria da Flávia Said sobre economia, ela que está sempre atrás do ministro Fernando Haddad, então confere lá no nosso portal metrópolis.com. Flávia, obrigada mais uma vez pela participação com a gente. Obrigada a vocês. E leiam lá no Metrópolis que a gente detalha todos os cortes, né? Todas as tesouradas aí que são feitas, tem questão de BPC, tem questão de supersalários, tem vários assuntos ali que a gente está cobrindo. Maravilha, obrigada.